Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live de lançamento aqui no perfil da Páginas Editoras. E hoje vamos receber aqui o professor Luiz Carlos de Assis Rocha, que está lançando um livro que ele trabalhou durante 10 anos para que que chegasse até as nossas mãos. Um livro que já está disponível na Páginas Editora, na Livraria Páginas, na Amazon, que é este livro aqui, olha. Para ler Grande Sertão Veredas. Bom, nós vamos ter uma conversa aqui com o professor Luiz Carlos para sabermos mais detalhes sobre como foi a construção dessa obra, a importância da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Então eu quero agradecer a todos e todas que estão chegando aqui na live, dizer que é uma alegria muito grande poder recebê-las aqui para essa conversa com o professor Luiz Carlos de Assis Rocha. E teremos aqui também um convidado especialíssimo que vai nos brindar aqui com as suas canções rosianas, que é o Celso Adolfo, que irá nos prestigiar aqui na live, terá presença aqui também. Não é agora, mais para frente da live vocês vão ter a presença aqui ilustre do músico Celso Adolfo, que lançou um CD há pouco tempo atrás com 16 músicas inspiradas na obra sagarana. Então teremos aqui também esse grande músico e teremos uma conversa com o professor Luiz Carlos de Assis Rocha para conhecermos um pouco mais sobre esta obra aqui, Para ler Grande Sertão Veredas. Foram 10 anos de muita pesquisa, de muito trabalho para que esse livro chegasse até vocês, para contribuir para a leitura do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Um dos livros mais lidos, mas um livro muito difícil a leitura. Então, o Luiz Carlos, que é um leitor de Guimarães Rosa, apaixonado pela obra de Guimarães Rosa, resolveu, durante 10 anos, fazer esse trabalho de pesquisa, e hoje nós vamos conversar com ele sobre esse lançamento aqui, olha. Um livro que vai contribuir para a leitura do Grande Sertão Veredas, Para ler Grande Sertão Veredas, do professor Luiz Carlos de Assis Rocha, da Páginas Editora. Além do livro, sozinho, nós também temos lá na Livraria Páginas o kit, que vem o livro Grande Sertão Veredas e o Para ler o Grande Sertão Veredas também. Então a gente vende ele separado e tem o kit para quem não tem o Grande Sertão Veredas ou para quem quer adquirir uma outra versão do Grande Sertão Veredas, temos também o kit. Boa noite a todos e todas, o professor já está aqui. Antes de convidar o professor, eu quero iniciar essa live fazendo a leitura de uma carta que a Clarice Lispector escreveu para o Fernando Sabino no dia 11 de dezembro de 1956. Então ela diz assim: Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas este agora vai tão além que explica ainda mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo, como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você, genial. Que outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva. Diga coisas que você acha dele. Assim, eu ainda leio melhor. Um abraço da amiga Clarice. E agora eu vou convidar o professor Luiz Carlos aqui sobre o livro Para ler Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O professor Luiz Carlos chegando. Boa noite, professor.
Boa noite, Paulo. Que prazer. Estamos aí às suas ordens para conversar sobre Guimarães Rosa. Uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, né, para essa live. E quero agradecer também pela obra, né? Eu li, semana passada, eu reli o Grande Sertão Veredas e li o seu livro, né? Recomendo a todos que ainda não adquiriram, que adquiram. É um livro que contribui muito para a leitura do Grande Sertão Veredas, né? Eu li com outro olhar. Então é um prazer muito grande receber o senhor aqui, poder conversar com o senhor sobre Guimarães Rosa. E para iniciar, senhor Luiz Carlos, eu queria fazer a mesma pergunta que eu faço para todo mundo quando eu começo a live, né? A melhor pessoa para se apresentar quando a gente vai conversar é ela mesma. Então, quem é o senhor Luiz Carlos de Assis Rocha? Conta para a gente. Tá bom, com muito prazer. Bom, eu, durante muitos anos, fui professor da Faculdade de Letras da UFMG, fui professor de língua portuguesa e professor de linguística nos cursos de pós-graduação. E lá eu aprendi a pesquisar e a gostar muito, a amar, digamos assim, a obra de Guimarães Rosa. Então, na verdade, eu sou uma cria da Faculdade de Letras da UFMG. E é claro que eu frequentei também outros ambientes, mas a minha vida se desenvolveu quase que inteiramente na UFMG. Fiz doutorado fora, na UFRJ. A minha tese de doutorado foi sobre a linguagem de Guimarães Rosa. Daí houve um impulso na minha vida com relação ao estudo de Guimarães Rosa, né? Até que resolvi escrever esse livro, para ler Grande Sertão Veredas. Maravilha. Professor, o senhor está dizendo do doutorado do senhor, né? Eu fui pesquisando aqui e aí eu achei a tese de doutorado do senhor e comecei a ler, mas ainda vou terminar. Né? Me interessam muito essas leituras, porque acho que acrescenta, né, quando a gente vai conhecendo melhor outras pessoas que já estudam uma obra que a gente gosta de ler. E aí eu queria perguntar para o senhor é um linguista, né? O senhor faz o trabalho linguístico, né? Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como que foi, como que se deu, como que foi para o senhor construir, né? Como que foi a construção dessa obra para chegar até o lançamento dela? Sim. Olha, eu vou contar desde o início. Em 1965, eu era aluno do último ano da Faculdade de Letras, da UFMG. Aí anunciaram um ciclo de palestras sobre Guimarães Rosa. Naquela época, Guimarães Rosa era vivo ainda, isso foi em 65, Guimarães Rosa faleceu em 67, né? E eu, como aluno do último ano, eu pensei, bom, eu preciso aproveitar essas palestras, né, esse ciclo de palestras. Eu já era professor fora da faculdade, e então eu logo arrumei o livro Grande Sertão Veredas e li o Grande Sertão Veredas a toque de caixa. Ora, todos nós sabemos que ninguém lê Guimarães Rosa a toque de caixa, né? E todos os que leem, praticamente todas as pessoas que leem Guimarães Rosa pela primeira vez, mais especificamente o Grande Sertão Veredas, todas as pessoas, elas não compreendem a obra, não entendem, né? Porque Guimarães Rosa tem uma linguagem muito, muito difícil, muito complexa, muito rebuscada. Depois, talvez, a gente possa falar um pouco mais sobre as características dessa linguagem. Mas eu li a obra, deu para ter um certo conhecimento, né? Assisti às palestras e depois eu fiz concurso para a Faculdade de Letras, da UFMG. E durante o meu período de magistério na faculdade, eu dei muitos cursos
sobre baseado na leitura de Guimarães Rosa. Né? Eu tinha as disciplinas obrigatórias e havia as disciplinas optativas, e eu dei muitas aulas sobre, principalmente sobre Grande Sertão Veredas, até que eu resolvi fazer o doutorado, né? E pensei bem e resolvi fazer a tese sobre a linguagem de Guimarães Rosa, né? Porque na obra de Guimarães Rosa, a linguagem dele tem um lugar especial. Né? Ele é um autor totalmente diferente. Ele usa de recursos totalmente diferentes. Né? Agora, eu observei o seguinte, eu observei que Guimarães Rosa é um autor muito louvado, né? Muito citado, todos ficam assim, muito satisfeitos, eufóricos, digamos assim, com a obra de Guimarães Rosa. A partir da obra de Guimarães Rosa já foram feitas várias teatralizações, séries, filmes, o Guimarães Rosa, a obra de Guimarães Rosa, podemos dizer que Guimarães Rosa é hoje o autor mais estudado da literatura brasileira. É o autor a respeito do qual há o maior número de trabalhos, né, publicados, não só no âmbito da universidade, ou seja, não só na vida acadêmica, mas também fora, né, em artigos de jornais, de revistas, etc, etc e tal. Mas aí eu constatei o seguinte, é um autor muito reverenciado, muito louvado, mas, na verdade, é um autor pouco lido. Eu já pude constatar isso informalmente, várias pessoas já me confessaram, né, que não leram o Grande Sertão Veredas. Né? Há dois tipos de pessoas, aqueles que nem chegam perto de Guimarães Rosa, porque já ouviram falar que é muito difícil, e aqueles que leram o Grande Sertão, que começaram a ler o Grande Sertão, mas não conseguiram ir até o fim. Né? Então eu pensei bem e tal, e cheguei à conclusão de que seria muito interessante se eu escrevesse um livro para facilitar a leitura do Grande Sertão Veredas. Né? É isso que eu estou fazendo, então, com este livro, para ler Guimarães Rosa, para ler Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Sim. Professor, o senhor falou em relação à linguagem do Guimarães Rosa, né? Há muitos críticos que dizem que Guimarães criou uma nova linguagem. Como que o senhor vê essa questão? O senhor concorda, o senhor discorda? Como que o senhor vê isso? Sim, essa é uma questão muito interessante com relação à obra de Guimarães Rosa, porque muitas pessoas, e até críticos literários, né, autores, que dizem que Guimarães Rosa criou uma língua nova. Né? Será que se pode dizer isso? Olha, tecnicamente não, cientificamente não. Guimarães Rosa não chegou a criar uma língua nova. O que ele usa é o português do Brasil, mas é o português. Né? E há muitos argumentos para se dizer isso. É verdade que Guimarães Rosa modificou muito a sua linguagem, principalmente em Grande Sertão e Corpo de Baile. Ele usa de muitos artifícios, né? De muitas figuras de linguagem, de muitas construções da sintaxe. Né? É por isso que o livro dele realmente é bastante difícil. Mas então, não se pode dizer que se trata de uma nova língua, a não ser que a pessoa esteja usando de uma licença quase que poética, digamos assim. Isso porque, se você, por exemplo, pegar episódios no meio do livro, como, por exemplo, há um episódio famoso do Grande Sertão Veredas, que se chama o episódio de Maria Mutema. É uma história que aparece no meio do livro, muito interessante, é muito comprida, não dá para lembrar agora, mas
Pode-se ler essa história, é um conto, digamos, dentro do Grande Sertão, pode-se ler tranquilamente, com português até muito fácil, né? Sem grandes problemas. E, então, há várias passagens do Guimarães Rosa que nós notamos claramente que ele usa o português, né? Ele não cria uma nova língua, né? Agora, uma outra maneira de provar isso, mas isso aí delongaria muito tempo, é da seguinte maneira: Guimarães Rosa usa a estrutura da língua portuguesa, né? Usa a sintaxe da língua portuguesa, quer dizer, a construção da frase portuguesa. Guimarães Rosa usa a língua como nós usamos, né? A construção dos plurais, né? As conjugações verbais, a construção da frase. Então, rigorosamente falando, ele não criou uma nova língua, mas enriqueceu muito, né? Muito a língua que ele usa nos seus livros. Sim. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria dizer que o livro, ele conta com ilustração, capa, do Nelson Cruz. Está aqui presente, belíssima capa do livro, né? Eu faço questão de mostrar ela aqui antes da gente continuar, né? Vou abrir para mostrar de longe. Belíssimo trabalho do Nelson Cruz, né? Agradecer ao Nelson Cruz por esse trabalho que complementa, né? Enriquece o texto que está dentro da obra, né? É importante, né? A capa e o texto dialogarem, enriquecer um ao outro, né? Professor, quando a questão da linguagem, o Guimarães ele traz muito na escrita dele a oralidade, né? A gente percebe muito a presença da oralidade. O quanto isso pode trazer de facilidade ou até de um pouco de, vou falar, não sei se a palavra seria essa, dificuldade para o leitor. E como que o senhor trabalha isso no livro do senhor aqui? Sim, ok. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, a oralidade em Guimarães Rosa. Mas antes, se você me permite, eu queria também fazer um agradecimento todo especial ao Nelson Cruz, né? Claro. Nelson Cruz é um grande artista mineiro, brasileiro, já ganhou prêmios aí de ilustração, né? Ele fez a ilustração do meu livro, está aí, a capa realmente é linda, é maravilhosa, né? É uma pintura, é uma tintura, como alguns costumam dizer. O Nelson Cruz explicou que nessa capa, um pedacinho aí, mais um pedacinho da obra do Nelson Cruz, o Nelson Cruz explicou que reproduziu nessa capa, que tem cores maravilhosas, ele reproduziu algumas fazendas que são, isso, exatamente, né? É um belíssimo quadro. Ele reproduziu 11 fazendas que são citadas numa viagem que Guimarães Rosa fez em 1952. Ele trabalhava no Rio, já era diplomata, já era um homem muito importante, né? Ele veio a Minas Gerais e contou com a ajuda de alguns parentes, de alguns amigos no interior de Minas. Ele fez uma viagem com uma tropa, né, tocando uma boiada. Ele foi de uma fazenda chamada Sirga, que fica praticamente às margens do Rio São Francisco, até uma localidade chamada Araçaí, que fica perto de Cordisburgo. Então, até saiu uma reportagem muito interessante na revista O Cruzeiro, né? Foi muito, muito boa a reportagem. Mas eu estava dizendo que Nelson Cruz reproduziu nessa capa algumas fazendas do interior de Minas Gerais. Então, ao meu coautor, eu chamo até o Nelson Cruz de coautor, porque o trabalho dele é maravilhoso e enriqueceu muito o meu livro. Mas então, você, Paulo, me perguntou sobre oralidade. Olha,
é uma questão extremamente importante em Guimarães Rosa, porque acontece o seguinte: o que é o Grande Sertão Veredas? O livro Grande Sertão Veredas, para a gente entender bem, é o seguinte: o personagem principal do livro se chama Riobaldo, é um ex-jagunço, né, que andou por todo o interior de Minas Gerais, por todos os lugares. Ele serviu a várias pessoas, a vários chefes, né? E nesse momento em que começa o livro, ele está numa fazenda, aposentado, e chega uma pessoa, um senhor, chega um interlocutor. Esse interlocutor não fala nada durante o livro. O Riobaldo fala, ele expõe em 460, 600 e poucas páginas, depende muito da edição, né? Riobaldo conta a história da sua vida, né? Inclusive, a obra começa com um travessão. Isso quer dizer que é uma história oral, né? Ele está contando uma história. Então, a oralidade tem muita importância na obra de Guimarães Rosa, porque ele usa muito de recursos da oralidade, de trecho, de frases faladas, de expressões faladas no interior de Minas Gerais, né? E é interessante notar o seguinte, que é claro, é muito bom ler a obra de Guimarães Rosa, mas é muito interessante também ouvir certos atores, certos especialistas que se apresentam como leitores de Guimarães Rosa, do Grande Sertão, mas dão à fala aquela conotação típica do sertão mineiro, né? Eu gostaria de lembrar aqui o Odilon Esteves, que é um ator fantástico. Conhece, né, Paulo? Um ator fantástico, né? Espero que ele esteja nos ouvindo agora. E é muito bom ouvir o Odilon Esteves falando certas passagens do Grande Sertão. Eu cito também o nosso amigo, nosso colega da nossa associação, né, da Sagro. Eu cito o nosso colega João Bosco Queiroz, que já apresentou várias vezes, né, o Grande Sertão Veredas, e outras pessoas. O Lima Duarte também é muito bom. Ele já se apresentou aqui em Belo Horizonte. Então, essa questão da oralidade, se a pessoa prestar atenção, né, isso vai facilitar muito a leitura do Grande Sertão. Quando houver alguma dificuldade, a pessoa vai parar de ler e falar assim, e pensar, não, isso aqui é um discurso oral, é uma fala, eu vou reler para poder captar direitinho, né, o que o Riobaldo está falando. Sim. O senhor citou aí agora a Sagro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que é a Sagro, como que surgiu, qual que foi a importância dela na construção do livro do senhor. Sim, pois não, eu falo também sobre isso com o maior prazer. É o seguinte, então eu falei para você que depois do doutorado eu vim para Belo Horizonte, falei para você e para todo mundo, né, que depois do doutorado eu vim para Belo Horizonte e comecei a dar curso sobre Guimarães Rosa na Faculdade de Letras da UFMG. Eu dei vários cursos e fora da faculdade também, né, até que em determinado momento a minha aposentadoria estava se aproximando, aí eu resolvi, ou melhor, minha esposa, Esther, e eu, né, eu conto muito com o auxílio dela, com o companheirismo dela, Esther, aí nós resolvemos abrir um curso, né, dedicado a Guimarães Rosa. Né? Nesse curso, só se fala em Guimarães Rosa. Nós temos uma sala aqui no bairro Funcionários. E, ao mesmo tempo, nós fundamos uma sociedade, uma entidade, uma associação que se chama Sagro, a sigla, né? Sociedade dos Amigos de Guimarães Rosa.
nós fazemos reuniões mensais em que nós convidamos pessoas especialistas em Guimarães Rosa, já convidamos vários professores da Faculdade de Letras, né? Já convidamos escritores, jornalistas, enfim, atores, ilustradores, né? O Nelson Cruz já foi lá uma vez, foi um grande prazer. Enfim, durante muito tempo, várias pessoas foram lá conversar conosco sobre Guimarães Rosa, sobre a obra de Guimarães Rosa. Agora, e nós também propusemos nesse curso fazer leitura da obra de Guimarães Rosa. Nós até agora fizemos leitura do Grande Sertão Veredas, com várias turmas, e fizemos também leitura com corpo de baile. E o interessante é o seguinte, de um modo geral, esses cursos, essas leituras compartilhadas são abertas a todo mundo, né? Pessoas que nunca leram Guimarães Rosa frequentam esses cursos, né? Dá para entender muito bem. E também recebemos lá pessoas já conhecedoras, até pessoas que conhecem muito bem a obra de Guimarães Rosa, até especialistas, sabe? E durante esses cursos, enquanto eu estava preparando este livro, né, que nós estamos lançando agora, houve a contribuição muito importante dessas pessoas, eu nem vou chamar de alunos, de colegas, né? Às vezes havia uma passagem, né, de algum texto, né, e eu perguntava frequentemente aos alunos, né, o que eles entendem disso, qual será o sentido dessa palavra, esta frase, essa expressão, essa passagem, por que Guimarães Rosa falou assim, enfim, eu perguntava muito, e havia muitas posições interessantes, né? Porque pessoas frequentavam o curso e tinham uma compreensão muito avançada do Grande Sertão Veredas. Agora, a Sagro, infelizmente, né, com essa questão da pandemia, né, nós tivemos que parar, né, então estamos desde fevereiro, se não me engano, parados, né, um ano, né, mas nós pretendemos voltar, lógico, né, quando passar essa pandemia, passar isso tudo, se Deus quiser, né? Sim. Professor, a gente falou lá no início, você falou lá no início como foi o processo do livro. Eu queria voltar no livro, queria que o senhor falasse para a gente qual que é a estrutura aqui dentro do livro, como que o senhor colocou aqui dentro do livro para quem vai adquirir, para quem quiser adquirir, a estrutura aqui dentro do livro, como que é dividido. Sim. Então, o grande problema, eu já falei, né, do Guimarães Rosa é o seguinte, um grande autor, um autor internacional, um autor traduzido em diversos idiomas, né, um autor que tem uma obra fantástica, um livro que ultrapassa tudo que é possível em literatura brasileira, né? Ele é considerado atualmente o maior autor da literatura brasileira. Esse livro, vamos falar especificamente do Grande Sertão Veredas, esse livro, como eu já disse aqui, ele é pouco lido, sabe? Eu tenho medo de que o Grande Sertão Veredas se torne como, por exemplo, o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões de Euclides da Cunha, que é um grande livro, um livro fantástico, um livro excepcional, é uma epopeia, mas é muito pouco lido, justamente porque é um livro muito difícil. Então, eu, como admirador de Guimarães Rosa, pensei com os meus botões, né? E não, isso não pode acontecer. Então, além desses cursos, dessa leitura
compartilhada, né, nós damos lá na Sagro, eu pensei em elaborar e escrever um livro para facilitar a leitura do Grande Sertão, para introduzir, mais do que facilitar, para introduzir o leitor nesse mundo maravilhoso, fantástico, onírico, milagroso do Grande Sertão, né? Então, eu falei, como é que eu vou fazer isso? E aí me veio a ideia de escrever este livro, para ler Grande Sertão Veredas, e a estrutura do livro, como você perguntou, Paulo, é a seguinte: eu imagino que o leitor, né, eu estou aqui com o Grande Sertão Veredas, irmãos, eu imagino que o leitor vai começar a ler o livro Grande Sertão Veredas, isso, aí você está com a edição, com a penúltima edição, né, da Nova Fronteira, né? E aqui eu me baseei muito nessa edição aí, praticamente eu me baseei nessa edição, né? Mas eu estou aqui com essa edição da Companhia das Letras. Essa é a última, né? É a última, exatamente. Isso. É a última edição, exatamente. Então, a pessoa, vamos supor, começa a ler o Grande Sertão Veredas, né? E o livro começa assim. Vou ler só um pequeno trecho. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, de olhos de nem ver, se viu, e com máscara de cachorro. Bom, infelizmente eu não posso ler muito aqui, por causa do nosso tempo, né? Mas aí a pessoa já começa a sentir uma certa dificuldade, né? Tem um termo logo aqui em diante que eu acho muito interessante, né? Falando a respeito de um bezerro, né? Ele estava atirando num bezerro, logo no início do livro, fala assim, sim. Cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo, povo Prascóvio. Aí a pessoa, Prascóvio, aí a pessoa esbarra com uma palavra como essa, né? E fica sem saber o que é Prascóvio. Aí vamos supor que a pessoa tenha paciência de ir ao dicionário, mas o grande problema do Grande Sertão Veredas é que ele tem muitas, bilhares de palavras assim difíceis, né? Não só palavras que já existem no vocabulário português, palavras que estão no dicionário, né? Como também palavras que ele inventou. Ele criou muitas palavras, são os famosos neologismos de Guimarães Rosa, né? Mas então a pessoa esbarra com uma palavra como essa, Prascóvio, né? Aí a pessoa vai lá na página 100 do livro do senhor e vai ler o significado de Prascóvio. Se o senhor me pergunta, tolo, ingênuo, no dicionário, são de Pracóvio, então é tolo, ingênuo, né? Então a pessoa vai vir aqui. Isso, exatamente, exatamente. Então, a ideia é a seguinte, a pessoa começa a ler o Grande Sertão e a pessoa coloca de lado, né, espero que faça isso, coloca de lado o meu livro, né, e vai acompanhando. Evidentemente, eu não posso comentar tudo que está no Grande Sertão Veredas, senão ficaria um livro maior do que o Grande Sertão Veredas, né? Mas eu vou comentando sempre que aparece uma palavra difícil, né? Por exemplo, o livro começa assim, nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Nonada. A pessoa já fica,
né? Com aquela dúvida, nonada, mas essa palavra, será que ela existe em português? O que quer dizer nonada? Né? Então, já tenho uma explicação, já dou uma explicação aí para a palavra nonada. Está escrito aí, né? Nonada, coisa insignificante, ninharia. Né? Aí eu explico. Referência àquilo que a Riobaldo fazia no momento. Dava uns tiros sem importância. Aí eu coloco uma abreviatura aí, dicionário. Na obra de Guimarães, são os arcaísmos que ele usa na obra. Arcaísmos, como nós sabemos, são palavras que foram usadas em épocas pretéritas e épocas passadas na língua portuguesa, mas que não são mais usadas. Mas os dicionários dão a palavra nonada, porque talvez ainda seja usada em algum lugar em que se fala a língua portuguesa. Né? Mas o importante é isso, que eu explico o sentido de nonada, né? E aí eu vou explicando, né? Sim. Expressões, no baixo do córrego, eu explico, Deus esteja, não sei o quê. Aí tem uma hora que ele fala assim, desde mal em minha mocidade, quer dizer, desde o início da minha mocidade. Porque veja bem, é claro que Guimarães Rosa usa muitas palavras difíceis, né? Mas o que é complicado também na obra de Guimarães Rosa são as frases, são as expressões, é a sintaxe, é a construção da frase. Muitas vezes ele inverte a posição das palavras, né? Para que ele inverte a posição das palavras para chamar a atenção do leitor, para que se torne um texto diferente, né? E ele, com a sua genialidade, né? Com o seu pozinho de pirlim-pim-pim, lá do Monteiro Lobato, né? Ele joga ali e constrói uma frase fabulosa, um texto fabuloso. Só mais um pouquinho. Aí nós esbarramos com o termo que nós estávamos, a respeito do qual estávamos falando, Prascóvio, né? Não sei o que, determinado era o demo. Aí ele fala, povo Prascóvio. Aí a pessoa depara com Prascóvio. Vai procurar no dicionário. Não existe essa palavra no dicionário. Não existe. Aí a pessoa fica na dúvida. Meu Deus do céu, como eu vou fazer? Né? Onde entender essa palavra e milhares de palavras do livro. Aí, no meu livro, eu vou seguindo a ordem. Então, o meu livro vai seguindo a ordem de leitura. Né? Sim. Aí está lá, Prascóvio, como aparece no livro. E aparece tolo, ingênuo. Então, Guimarães Rosa, Riobaldo, né, está falando povo tolo, povo ingênuo. Aí eu coloco uma observação. Não dicionarizado, é um termo que não está no dicionário. Né? Aí eu coloco variação de Pacóvio. Pacóvio, sim, é uma palavra que existe nos dicionários, ela existe no interior de Minas, né? E Guimarães Rosa usou, com seu gênio, né? Ele fez uma variação de uma palavra já usada, já existente em língua portuguesa. Sim. Professor, a gente vai ter um convidado super especial aqui hoje. Meu Deus, sim. E né, eu combinei, já está tudo combinado com ele, com o senhor, né? Que é o músico Celso Adolfo, que vai nos dar aqui. O Celso Adolfo, que é um rosiano, né? Ele tem uma história belíssima com Guimarães Rosa. Quando ele trabalhava no DR, ele lia o livro escondido do chefe. Ele compôs uma música, que é uma música belíssima, que ele vai falar aqui. Eu não vou dar vou falar que é uma música belíssima, que ele vai nos presentear aqui. Então eu vou pedir, professor, licença ao senhor. Eu vou retirar o senhor da tela, vou convidar o Celso Adolfo, mas eu retorno com o senhor, tá? Claro, tudo bem, ok, não há problema. Ok. Vamos dar o Celso Adolfo para nos prestigiar.
que generosamente, né, aceitou o convite para nos prestigiar aqui. Boa noite, Celso. Fala, Paulo. Maravilha. Estamos aí. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite do professor Luiz Carlos. Obrigado por nos prestigiar aqui. E aí, Paulo? Está me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Ô, Celso, eu queria iniciar perguntando para você qual é a sua relação com Guimarães Rosa? Olha, isso, Paulo, isso começou em 1978, como eu acho que o Luiz fez um breve comentário aí de que eu lia o Grande Sertão Veredas no DR, quando eu era funcionário público. Isso. É verdade, era isso que acontecia. Eu lia também os Sertões de Euclides da Cunha, simultaneamente, só que eu li os Sertões em casa. E o Grande Sertão Veredas eu lia no DR, no meio do meu trabalho, no meio das minhas pranchetas e tudo de projetos de estrada. Conta própria e lendo escondido, enfim. Foi um negócio complexo, assim, não foi fácil, não. Uhum. Mas a partir da hora que você entende que o livro é um grande romance de encontros entre jagunços, né? Cada grupo com o seu chefe e tudo mais, o resto ali vira um linguajar interiorano que é fácil, porque a gente encontra esse linguajar muitas vezes, ainda encontra muito no interior de Minas Gerais, mas às vezes a gente esbarra nas invencionistas, né, do Guimarães Rosa, né? Isso aí é que eu acho que dá um nó na leitura de todo mundo. O professor Luiz deu o exemplo da palavra Prascóvio. Eu já ouvi essa palavra Prascóvio, povo Prascóvio, assim, um sujeito Prascóvio. Eu já ouvi isso no interior, em São Domingos do Prata, Prascóvio. Assim como também já ouvi Pancrácio, no sentido de que uma pessoa é boba, nesse sentido, entendeu? Filho de pai Pancrácio. Enfim, fazendo determinadas contas assim, você consegue ler o livro, vai lendo ele todo. Agora, o que eu não esperava é que o Grande Sertão Veredas fosse me inspirar para fazer uma música. Isso eu não esperava, não. Mas em 1978 foi quando eu li o Grande Sertão a primeira vez. E na sequência, aí veio a ideia de fazer uma música. Chegando em casa, eu já fiquei com aquelas imagens da palavra vão, a palavra val, né? Sobretudo as construções inusitadas, assim. Eu falei assim, que coisa bonita. Com tudo isso que tem no Grande Sertão Veredas. Aí eu comecei a arriscar, fazer uma música. E vi brasileiro. Eu fui fazendo até que eu cheguei no final dela. E para coroar esse negócio todo, eu não sou tocador de viola de caipira, viola de 10 cordas. Mas eu entendi como é que funciona a afinação, transpus para o violão, porque eu também não tinha viola caipira na época. E mesmo que tivesse, eu talvez não conseguisse fazer, porque é um instrumento muito, muito especial para tocar. Aí eu transpus a afinação da viola, a afinação chamada Ria Baixo, que é essa que está na minha mão aqui, ó. É um sol maior, solto assim. Eu transpus para o violão e comecei a achar uma melodia 100% brasileiríssima, 100% interiorana, como o próprio livro, como o próprio Grande Sertão. E fui caminhando junto. Letra, música e as coisas do violão. É assim que eu sempre componho. Fui achando, até que por fim achei. E em 78 para 79 foi quando eu fiz esse Coração Brasileiro, na sequência da leitura, da primeira leitura do Grande Sertão.
entendeu? E aí, em 82, aí essa música. E depois eu gravei no meu primeiro disco, que chama-se Coração Brasileiro, e produzido pelo próprio Milton Nascimento. E essa música, então, ela me marcou definitivamente, e ela não, eu gosto de tocar ela constantemente. Constantemente eu gosto de tocar. E ela saiu de dentro do Grande Sertão Veredas, né, com a música com as suas particularidades, e eu nunca mais saí de dentro do livro. Então, estou dentro dele para valer, até hoje. Né? Maravilha. Ô Celso, eu vou te pedir para depois pra tocar a música O Coração Brasileiro, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você recentemente gravou um CD com 16 músicas, todas elas inspiradas em Sagarana, não foi? Isso, foi. Exatamente. Gravei esse disco, é um trabalho que eu comecei em 2012, por ocasião do lançamento da inauguração do Museu Sagarana, em Itaguara, Minas Gerais, porque o Guimarães Rosa começou a carreira dele de médico e de escritor, lá em Itaguara. Vou até pedir minha filha para pegar o CD, Ana, pega para mim lá no meu quarto, o CD que eu quero mostrar a capa aqui, do Remanso de Rivar. Então, na inauguração do museu, eu fui, e para ficar integrado mesmo, eu levei uma coisa que eu pensei que não ia ficar só naquilo. Eu peguei o conto Duelo, recontei com minhas palavras e fiz uma música. E levei lá para a noite da festa. E cantei Coração Brasileiro, cantei essa Duelo, e a coisa rendeu. A Vilma, a filha do Guimarães, estava lá. Enfim, todo mundo estava lá. E muitas pessoas, então, ficaram perguntando se você não vai fazer mais música e tal. A própria Vilma falou. Aí eu falei assim, eu vou fazer então. E fiquei com aquilo o tempo todo na festa, com aquele negócio rodando na cabeça. E até que quando eu voltei para BH, eu continuei fazendo. Eu já tinha recontado o Duelo, aí resolvi recontar Sarapalha e resolvi recontar Corpo Fechado, com minhas palavras, mas pegando alguma coisa do livro, uma frase ou outra importante dos contos, né? Mas aí eu parei com essa ideia. Falei assim, não vou ficar recontando tudo, não. E aí fiz músicas fora do livro, mas ambientadas na coisa do livro. Coisas que eu também pegava de lá e trazia para dentro da minha música. E uma terceira coisa que eu fiz foi juntar quadrinhas, todas as quadrinhas do livro. Eu juntei aquilo tudo e coloquei e fiz músicas, várias músicas com elas. Então o disco ficou assim, eu recontei 3 contos, fiz músicas minhas dentro do ambiente, digamos, do livro, mas com algumas citações do livro, e fiz música com as quadrinhas do livro. Assim que eu compus o... Então, eu estou aqui com a capa do livro do CD na mão. Ó. Olha aqui, ó. Está mostrando bem aí? Uhum. Tá. Vendo? Esse disco é um trabalho... Tá, foi 2019, não foi, Celso? Foi 2019 que ficou pronto. Eu gravei ao longo de 2018. 2019 ficou pronto. Essa capa aqui é do Guilherme Seara, as fotos são do Eduardo Gontijo, e contei com muita colaboração do pessoal de Codisburgo e de Itaguara, entendeu? Então, surgiu por causa de Itaguara, por causa do fato do Guimarães Rosa ter começado a carreira dele de escritor com Sagarana e de médico, né, em Itaguara. Maravilha. Ô Celso, eu queria pedir para você, se você pode tocar para a gente o Coração Brasileiro. Posso, claro. Está no jeito aqui, ó. Então vamos lá.
Meu coração brasileiro, plantei um terreiro, colhi o caminho, larguei a boca, fui pra tocar, eu fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, de norte a sul. A vida é o rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro o peito, 3 olhos pro céu, passo da luz de que nasce o dia. Eu segurando meu peito engabado, na crista tremendo, fiz minha fé com dinheiro de barro. Mas eu regulo minha veia com isso, quando de noite na vida eu me esguicho, eu vou no espaço de procurar. O coração que for brasileiro, faço capina, chuva, cravina, quero alegria, quero alegrar. Da fase na cuia do tempo, quem espera a dor ou viagem no vento, naquela hora no chão do momento. Nasceu de manhã e o sol me olhar, brilhou no setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida foi trabalhar. Ô Celso, eu não podia deixar de dizer para você que eu acompanho o seu trabalho desde 1985. Eu tenho 2 filhos, um vai fazer 15 anos, o outro vai fazer 6. O meu de 15 anos, quando tinha a idade do meu de 6, dormia ouvindo as suas músicas. O meu de 6 dorme me ouvindo cantar as suas músicas. Então, assim, para mim, é uma alegria muito grande estar conversando com você, ouvir você cantando, porque eu ia em todos os shows que você fazia em Belo Horizonte, acompanhei, eu tenho CDs, eu tenho seus CDs, tenho seus LPs, sou realmente um ouvinte, um fã da sua música, da sua simpatia, né, das suas composições. Então, eu não podia deixar de registrar isso aqui, né, porque o meu filho de 6 anos escuta todos os dias, quando eu canto para ele uma música sua, uma do Paulinho Pedrazul e uma do Tadeu Franco, todos os dias, antes dele dormir. Então, eu não podia deixar de registrar, pedir licença para registrar isso aqui, porque realmente, para mim, é uma alegria imensa poder conversar com você. É imenso mesmo. Eu fico tô muito feliz de estar com você aqui, né? Mesmo que seja virtualmente, né? Então, eu só queria registrar isso aqui e te agradecer, né? Porque você faz parte do meu crescimento enquanto pessoa. Eu quero te agradecer aqui, né, na presença de todos que estão assistindo a live. Que maravilha, que beleza. Obrigado, Paulo. Estamos aí, velho. A música é para isso, né? E eu queria... Você tem uma canção também, que é a canção de Ciro Luiz. Queria... A canção de Ciro Luiz está lá no Grande Sertão Veredas, né? Sim. Minha filha vai pegar esse violão aqui, ó, que eu vou pegar o outro. A canção de Ciro Luiz está lá no Grande Sertão Veredas, está no momento em que o bando do Hermógenes se encontra, o Reobaldo está ali conversando com a turma, e o Ciro Luiz é um cantor, é uma figura até, tipo assim, apagada, mas o que importa é a canção, né? A canção parece que ela faz ela convoca o Reobaldo a pensar em si mesmo, né?
a Vila do Urubu, né? Onde... Então, a canção, os versos são lindos. Aliás, o título de Remanso de Rio Largo, que eu dei para aquele CD que eu mostrei aqui, né, para esse CD aqui, ó, eu tirei o título de uma das estrofes da canção de Ciro Luiz. Remanso de Rio Largo, eu tirei dali o nome aqui. Mas eu vou cantar então a canção de Ciro Luiz, porque ela é muito linda. Agora, ela tem uma coisa importantíssima que precisa sempre ser falada. O Antônio Cândido, isso está na internet, é fácil de achar. Antônio Cândido cantando a canção de Ciro Luiz é uma coisa linda, muito singela. Ele conta uma história de que a mãe dele cantava para ele uma melodia, quando ele era pequeno, né? E essa melodia ficou na memória dele. Ele cresceu e tudo mais, e essa melodia ele aplicou nas estrofes da canção de Ciro Luiz. E aí, então, essa melodia que está sendo tida como a melodia oficial assim, para essa canção de Ciro Luiz. Que não tem melodia, né? Ao longo do livro tem música, mas a música é imaginária, né? A melodia é imaginária. Então, eu já ouvi outras melodias para a canção de Ciro Luiz, mas essa do Antônio Cândido, pela singeleza e pelo inusitado, né, do fato de uma melodia cantada pela mãe dele quando ele era pequeno, caber nas estrofes, né, dessas 3 estrofes aí que estão lá no Grande Sertão Veredas, é uma coisa muito valiosa, eu acho. Então, por isso que eu vou cantar sempre a canção do Ciro Luiz com essa melodia que o Antônio Cândido apresentou e está na internet. É fácil de achar. Vamos lá. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. Todos os dias nesses verdes, meu boi macho baetão, Buriti, água azulada, canaúba, sal do chão. Remanso de Rio Largo, viola da solidão, quando roupa da batalha, ouvido meu coração. Remanso de Rio Largo, viola da solidão, quando roupa da batalha, ouvido meu coração. Padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. É isso aí. Celso, quero te agradecer imensamente pela sua generosidade, por essa gentileza em participar da live, enriquecer o lançamento do livro do professor Luiz Carlos, que é o Paralelo Grande Sertão Veredas. Né, assim, agradecer a sua simpatia, agradecer pelas músicas, agradecer, né, por ser essa expressão de Minas Gerais, né, que leva a música de Minas para o Brasil inteiro e nos presenteia aqui hoje de forma tão linda e tão bela. Muito obrigado pela sua generosidade, pela gente. Eu acho que deu uma travada aí, não sei se você chegou a falar. Deu.
Não, não falei não, porque eu estou reparando que a sua imagem está travando também. Ah, Não sei tá. se é isso, Então, eu não sei. acho que está travando as duas. Mas eu queria te agradecer imensamente pela sua gentileza, pela sua generosidade. Bacana. Um abraço aí e ao Luiz Carlos, né? E a turma toda da Sagro. Eu conheci a Sagro por sugestão do Regis Gonçalves e gostei muito da turma. Foi na Sagro que eu cantei pela primeira vez algumas das canções desse disco aqui, ó, do Remanso de Rio Largo, com as músicas inspiradas do Sagarana. Foi na Sagro. O Luiz Carlos sabe disso, a turma toda lá sabe. Então, um abraço a Sagro, um abraço ao Luiz Carlos, sucesso aí no livro. E em breve eu vou adquirir o meu exemplar desse lançamento. Maravilha. Do Luiz. Bom, abraço, gente. Obrigado. Até Um mais. abraço, Celso. Muito obrigado. Bom, vou convidar o professor Luiz Carlos para retomar aqui, para a gente... O professor Luiz Carlos vai retomar a live para a gente finalizar, para ele falar as palavras finais, falar um pouco mais aqui, depois dessa participação belíssima do Celso Adolfo, riquíssima. Professor... Oh, sim, Paulo, que bom, que delícia Que ficar maravilha. ouvindo o Celso. Pena que o tempo seja tão pouco, né? Exatamente. Nossa, maravilha. Muito obrigado, Paulo, pelo presente. E Celso, não sei, o Celso deve estar ouvindo a gente Com ainda, né? certeza. Grande, grande músico, grande cantor, grande compositor. Olha, Né? o professor, Sim. eu queria, depois dessa participação belíssima do Celso, né, que enriqueceu aqui o lançamento do senhor, está enriquecendo, né, tantas presenças aqui nessa live, né, tantas pessoas aqui. Eu queria, antes de fazer uma próxima pergunta, dizer para as pessoas que querem adquirir o livro está disponível no site da Páginas Editora, está disponível na Amazon, está disponível também nas grandes livrarias de Belo Horizonte. Olha, tem na Quixote, tem na Livraria Ouvidor, tem na Scripton, tem na Livraria Leitura do Boulevard, tem na Livraria Páginas. Para quem quiser adquirir na Livraria Páginas, é só entrar em contato lá no 31 971 74 8773. Eu que vou atender, eu vou fazer todo o trabalho, né, de atender, fazer trabalho da pessoa, se quiser comprar, vou pedir para entregar em casa. Então, é só procurar nesses lugares todos que o livro está disponível. Né? Então, assim, quero muito, dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo, quem não adquiriu, adquira. Porque, como disse o professor, né, é para ler assim, ó, um livro ao lado do outro. Você está lendo um, o outro está aqui. Então, você abre um, lê o outro, abre um, lê o outro, abre um aqui. Então, a Heloísa Dalvino está perguntando aqui, professor, se tem como ser autografado o livro. Olha, pois é, o Paulo e Heloísa, né? Oi, Heloísa, eu me sinto lisonjeado. Agora, o problema, se desse para esperar mais um pouco, porque a vacina está quase chegando, viu? Daqui a alguns dias eu devo tomar a vacina, tá? Eu vou pedir a você, Paulo, e a Leida, depois para dar um jeitinho, como é que nós vamos fazer para o autógrafo, né? Mas muito obrigado, viu? O Silvio está perguntando o preço do livro, então eu vou falar aqui. O livro, comprado individualmente, ele é R$ 44,90, e o kit, que vem com o livro do Grande Sertão e vem também com o Paralelo Grande Sertão Veredas, é R$ 139,00. Então, o kit é R$ 139,00, o livro, né, o livro é R$ 44,90. A Heloísa está pedindo para falar aqui da capa primorosa do Nelson Cruz. Heloísa, nós falamos aqui, né? O Nelson Cruz, que faz uma capa belíssima, inclusive o professor explicou, né, que ele faz aqui
são 11 fazendas, né? Se eu guardei Exato, bem aqui, são 11 fazendas. Vou mostrar aqui a capa aberta novamente, porque realmente o trabalho do Nelson Cruz aqui é maravilhoso, é belíssimo, uma obra-prima que dialoga, né, com a obra do professor, que é importantíssima. Importantíssima. Eu queria, professor, voltar. Quando o Celso entrou, a gente estava falando, o senhor estava falando um pouquinho de como que é o livro, né? E aí eu queria trazer uma coisa que eu achei muito, muito interessante no livro do senhor, que me chamou muita atenção e que eu acho que é muito importante, que antes do senhor colocar, né, o dicionário especificamente, né, dito aqui no livro, o senhor traz algumas considerações sobre a obra do Guimarães. O senhor traz algumas referências. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente. Então, o livro tem uma introdução, né? E nessa introdução eu falo, sim, tem o sumário, não sei o quê, né? Etc. E tem uma introdução, né? E nessa introdução eu falo principalmente sobre o tipo de linguagem que Guimarães Rosa emprega, né? Então, eu falo muito nos neologismos, que são as palavras novas, né? Falo muito nos arcaísmos, que são as palavras antigas, falo muito nos regionalismos, né? Que são as palavras que são usadas em várias regiões do Brasil, né? Ele usa muitos termos do Nordeste, de Goiás, do Rio Grande do Sul, né? E nessa introdução, eu falo muito sobre os recursos linguísticos. Por exemplo, um recurso linguístico que Guimarães Rosa usa muito é o que nós, autores, chamamos de aliteração. A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição dos mesmos sons ou de sons similares, né? Então, quando Guimarães Rosa quer falar a respeito de um riacho, é pena que não seja difícil localizar aqui, ele quer falar sobre o riacho, então ele cita, cria palavras e expressões. Por acaso eu tenho aqui, por exemplo, ele fala de uns grilos, né? Então tem uma frase assim: e o xiim dos grilos ajuntava o campo aos quadrados. Xiim dos grilos, né? Xiim, é claro que xiim não existe no dicionário, uma criação do Guimarães Rosa imitando, né? Outra, assovio mais fino que o relincho-rincho de um poltrinho, o relincho-rincho de um poltrinho, né? É uma imitação do potro, né? O xiriliu dos bichos, não, o xiriliu, enfim, né? O Guimarães Rosa tem umas frases fantásticas que a gente guarda, né? Tem uma que eu acho fantástica, é quando ele já estava aposentado, ele não queria mais nada com a dureza, né? Então, ele diz o seguinte: eu estou no Range Red, olha, Range Red, parece que né? Range Red parece que está acompanhando o barulho da rede, Range Red, e assim por diante. Se eu fosse ler tudo aqui, né, nós nunca terminaríamos, mas é um mundo fantástico, e é por isso que eu digo, é difícil começar a ler o Grande Sertão sozinho, mas se você tem uma orientação, se você lê um artigo, você participa de uma palestra, né? Então as coisas ficam mais fáceis, né? Aí dá para você ler o Grande Sertão Veredas. Né? Professor, como o senhor citou algumas passagens, o Rodolfo, acho que é Rodolfo mesmo, ele perguntou qual que é a passagem do Grande Sertão que o senhor mais gosta. Ah, sim. Olha, o Paulo, olha, Rodolfo, se eu fosse citar as passagens fantásticas,
maravilhosas, né, do Grande Sertão Veredas, seriam muitas as passagens, né? Porque tudo nele é maravilhoso. Né? Quando ele encontra com um animal, com uma flor, com um riacho, com uma planta e tal. Mas nós podemos citar no Grande Sertão Veredas, eu gosto muito, eu acho fantástica aquela passagem em que o Riobaldo descreve o julgamento de Zé Bebelo, né? Porque tem um chefe lá, chamado Zé Bebelo, e há uma traição de Zé Bebelo, e aí muitos jagunços, mais de 300 jagunços, se reúnem numa fazenda, esqueci o nome da fazenda agora, no nordeste de Minas, e vão julgar esse Zé Bebelo. E é interessante que há como se houvesse umas leis, né, especificando como deveriam ser essas leis, né? Então são muitas páginas em que há o julgamento de Zé Bebelo, né? E outras passagens fantásticas, como aquela em que Riobaldo se encontra com o diabo, né? Então ele vai à meia-noite, uma encruzilhada, num lugar chamado Veredas Mortas. Ele, Riobaldo, vai se encontrar com o diabo. Agora, uma passagem maravilhosa é o final do livro, né? Numa batalha final, em que os jagunços do Riobaldo se encontram com os jagunços de Hermógenes, e há uma luta entre Diadorim e Hermógenes, né? Há uma luta e eu não posso revelar o final, né? Porque se alguém for ler, né? Tira a graça, digamos assim. E muitas outras. Estou lembrando aqui muitas passagens maravilhosas. Sim. Professor, muitas pessoas aqui elogiando, dizendo que a live está maravilhosa, né? Um primor de live, parabenizando o senhor pelo livro, a filha do senhor aqui, a Luísa, né? A Luísa, isso. Tá aqui dizendo que tem muito orgulho do senhor. Né? Que bom, meu Deus. Mensagem, ótimo. Dizendo ótimo. a importância, né, desse livro. Eu queria, professor, a gente está chegando ao final, né? Queria primeiro agradecer ao senhor pela generosidade, pela leveza com que o senhor nos trouxe, né, todo esse diálogo aqui, essa prosa que nós tivemos aqui nessa live. Agradecer a generosidade do senhor, mais uma vez, por participar dessa live até esse momento. O senhor que teve aí um dia, né, com entrevista na Rádio América, enfim, né, um dia já com outros afazeres, em função do livro, que já está sendo aí muito bem vendido, muito bem falado. Né? Então, assim, quero agradecer imensamente ao senhor, a Esther, a esposa do senhor também, quero agradecê-la, né? Espero poder conhecer o senhor e a senhora Esther em breve, espero poder conhecê-los aí em breve, né? E queria, professor, deixar aí com a palavra com o senhor, para o senhor agradecer, dizer o que o senhor achar que for necessário, né? Fique à vontade, a palavra é do senhor. Tá, agradeço muito, Paulo. Olha, eu tenho aqui na minha cabeça um vulcão, digamos assim, de pessoas, né, que me incentivaram, que me acompanharam, né? Eu já agradeci muito a Nelson Cruz, agradeço ao Celso Adolfo, agradeço a você, Paulo, né? E eu queria agradecer especialmente a nossa editora, né? A Leida Reis, porque ela foi incentivadora, né? Ela desde o início acompanhou esse projeto, né? E foi com a maior boa vontade, né? E, enfim, o livro está muito bem impresso, está uma maravilha, né? De forma que eu acho que foi tudo muito bem. Então, é isso. Muito obrigado, viu, Paulo? Foi ótimo. A live está muito bem dirigida por você. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço, espero realmente podermos nos encontrar em breve. Quero conhecer o senhor e a senhora Esther pessoalmente.
Tá bom. Um grande abraço, obrigado. muito obrigado. Obrigado a todos e todas que participaram. O Odilon Esteves aqui no final, aqui, parece que chegou aqui agora, Babu Xavier, Ana Lira, Odilon, mas que... Albino, né? Dora Guimarães, Celso Adolfo, que abrilhantou essa live. Sim. Celso, É a turma do Guimarães Rosa. Nelson Cruz, muito obrigado a todos e todas que prestigiaram essa live com o professor Luiz Carlos. Adquiram o livro, que está belíssimo. E volto a dizer, para ler assim, ó, lado a lado. Lê aqui, isso, muito bom. Leu aqui, abriu aqui. Leu aqui, abriu aqui. Então, muito obrigado. Ótimo, viu? Professor, muito bom. Um grande abraço, uma boa noite aí para o senhor, para a senhora Esther, e muito obrigado mais uma vez. Sinta-se abraçado. Tá bom. Tá bom, muito obrigado, Paulo. Ótimo, ótimo, ótimo. Um grande abraço.